semana de conferência de planejamento TOTUS 2019. O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre gestão de indicadores, quais são os principais benefícios que a gente pode ter para o negócio, como identificar as melhores oportunidades para o próximo ano a gente conseguir ter indicadores ainda mais apurados e ricos. Para esse assunto, convidamos o Vitor Saporito, que vai fazer o nosso webinar de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Boa sorte. Obrigado. Boa apresentação. Boa tarde a todos, tudo bem? Primeiro, obrigado por disponibilizar esse tempo, esse período para assistir nossa conferência. Analytics, inteligência com indicadores, são temas muito importantes no dia a dia do empreendedor e a gente reconhece essa importância. Então, a gente colocou um deles como um dos temas relevantes para a gente falar aqui essa semana. Tá? Então, basicamente, a gente vai tratar sobre alguns assuntos que eu vou até aqui pontuar para vocês. Esse é o nosso tema, né? Perdido em meio a tantos números, aprenda a utilizá-los para as melhores decisões em 19. Então, a gente vai adotar um pouquinho de melhores práticas, quais são os objetivos, né, estratégicos que a gente tem que aderir para essa solução de analytics e também o que tem no futuro, como as empresas veem hoje o mercado de indicadores, como isso é feito, enfim. A gente vai dar um overview aqui sobre tudo isso. Antes de mais nada, me apresentando, hoje eu sou responsável pela operação comercial de duas soluções aqui da TOTUS, tanto o Fluid quanto a parte também de Analytics. E para me definir, eu sempre costumo brincar que eu trago coisas diferentes para me definir um pouquinho. Dessa vez eu trouxe uma frase que define bastante o trabalho, o que eu faço, qual que é o meu objetivo, que é justamente entender o momento de cada cliente, me ajustar a esse momento e trazer a melhor transformação com soluções em tecnologia, que é o que a gente faz de melhor aqui na TOTUS. Então, esse é o meu objetivo também com vocês. Tá? Vou alterar aqui só a configuração de exibição, mas tá qual que tá transmitindo? Essa aí. Tudo bem, sem problema. Aqui não tem problema. Então, pessoal, esse é o grande objetivo de hoje, trazer essas soluções tecnológicas para melhorar aí entender o momento de cada empresa e transformá-las com soluções tecnológicas. A gente tem algumas surpresas no final, né? Depois a gente vai fazer um sorteio de quem está online aqui até o final, tá, gente? Então tem que ficar online até o final da apresentação para fazer esse sorteio. Um livro muito bacana que é Big Data no Trabalho. A gente vai trazer um caso também de uso de Big Data. E para explicar um pouquinho da nossa agenda aqui, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre tomada de decisão, né, nos dias de hoje. Então, como isso é feito nas empresas, a gente sabe que tem alguns fantasmas aí, né, nas empresas. Poxa, será que eu sou o único que utiliza soluções, de soluções construídas internamente ou não, enfim. Tá? Depois a gente vai passar por análise de indicadores em tempos de fake news. A gente tem tido contato bastante, principalmente nesse momento político, né, e econômico. Então, a gente vai entender como que fake news, como as notícias falsas podem prejudicar ou não na nossa análise dos indicadores. Tá? Além disso, a gente vai falar sobre as melhores práticas. Então, como que eu inicio minha jornada de Analytics, até onde eu vou chegar, quais são os primeiros passos, enfim, tudo isso a gente vai compor para apresentar para vocês a melhor alternativa dentro da empresa de cada um, obviamente. Quais são as diretrizes das análises de dados? A gente tem uma série de momentos aí, novas modalidades de análise de indicadores, IoT, né, inteligência artificial. Então, o que vem no mercado, quais são as próximas tendências aí do mercado? E a gente vai bater um papo também com o César, que é o gerente de operações da Divicon, que é uma das maiores administradoras de benefício, tá? E ele vai contar um pouquinho como que é o dia a dia dele com Analytics, enfim, ele vai passar um pouquinho da experiência própria deles no dia a dia para vocês. Aí no final a gente tem o sorteio que ele tinha comentado. Então, para a gente começar a apresentação de fato, eu vou entender aqui, né, passar um pouquinho quais são as dúvidas frequentes. Então, que respostas que eu vou dar durante essa apresentação? Tá? Então, as respostas, né, que vocês podem estar se perguntando
antes de assistir a apresentação por exemplo, será que os meus problemas são parecidos com os das outras empresas? Então, a gente vai falar um pouquinho, né? Será que só eu uso solução interna? Será que só eu tenho os dados desestruturados? Enfim, tudo isso a gente vai passar também para vocês ficarem na mesma página. Infelizmente, hoje não são todas as empresas que utilizam soluções de analytics ou então que encaram a análise de indicadores com a seriedade que deveria, né? A gente vai trazer alguns indicadores que mostram muito bem que todas as maiores empresas do mundo investem muito forte em BI, BA, enfim, soluções de indicadores, de análise de indicadores, tá? Não trabalho hoje com indicadores de desempenho. Como faço para começar? A gente vai dar uma passada por isso também, né? Quero ser independente, não quero depender de outras pessoas para construir indicadores, né? Então, esse é um ponto muito importante na nossa apresentação também. E quanto ao tempo, né? Qual o período que geralmente eu levo para ter uma solução bem estruturada e saudável dentro da minha empresa. Então, para começar, gente, eu acho que é importante a gente desmistificar algumas coisas, né? Algumas definições. Tem várias definições no mundo de analytics, então, Business Intelligence, Business Analytics, Advanced Analytics, inteligência artificial, enfim. Se a gente poderia montar um webinar desse, um item para cada uma dessas nomenclaturas, né? Um bloco para cada uma delas. Então, hoje eu vou focar mais nessa trajetória. Mas, para a gente definir alguns parâmetros aqui, eu queria apresentar as definições de Business Intelligence ou Analytics. Primeiro, para desmistificar, não existe um ou outro, existe sim o conjunto disso tudo que vai permitir com que eu tenha uma saudabilidade maior na minha gestão de indicadores. Então, basicamente, Business Intelligence, né, é um guarda-chuva que ele inclui as ferramentas, inclui as estruturas de dados, né, e as boas práticas para você construir, né, para você trazer informações que realmente sejam relevantes para o seu dia a dia. Tá? A gente tem também nossa definição de Business Analytics, que ela é mais um segundo passo, né? É mais uma jornada um pouco mais analítica de fato. Então, eu vou utilizar, por exemplo, essas mesmas soluções para calcular cenários, né? Entender predições do futuro, o que vai acontecer com o meu negócio, né? O meu objetivo estratégico é de expansão da operação, expansão da receita, enfim. Então, tudo isso impacta no nosso dia a dia. Então, não existe Business Intelligence ou Business Analytics em si, um complementando o outro, certo? Falando um pouquinho dos processos de hoje, né? Então, respondendo aquela pergunta, poxa, será que eu sou igual a todo mundo? Será que as empresas também têm os mesmos processos que eu? Vou contar um pouquinho da minha experiência no dia a dia, né? Eu visito diversos clientes todos os dias, eu tenho segurança para afirmar, por exemplo, como estamos lidando com o ciclo de decisão dessas empresas, né? Então, fiquem tranquilos que vocês não são únicos que mexem ali em planilhas de Excel, têm as informações desestruturadas em outras áreas. Enfim, isso existe bastante. Nosso objetivo hoje é justamente entender como iniciar um projeto novo, né? Como fazer isso ficar para trás. Então, falando um pouquinho do ciclo de decisão do nosso gestor, né? Da nossa empresa, né? Mais para a gente ter uma definição de tomada de decisão de fato. Tá? Então, geralmente, como acontece? A gente está nos executivos, né? As pessoas estão em reunião e surge uma dúvida. Como surge em qualquer bate-papo, em qualquer empresa, surge uma dúvida que precisa de uma resposta. Qual que é a melhor maneira de responder essa pergunta? Com números, com dados. Né? Então, essa é a maneira mais assertiva. Então, fica lá na cabeça do presidente. Poxa, preciso responder essa minha dúvida. Olha para os diretores, para os gerentes. Pessoal, vocês sabem me responder? Não. Precisamos entrar dentro de casa, explorar essas informações e trazer uma análise de fato para a tomada de decisão. Então, é exatamente isso que acontece. Nesse mesmo dia, esses gerentes já começam a entender quais são os indicadores que ele precisa pedir
para a pessoa, um analista de TI, ou então um analista que faça essa busca de informações, só que essa pessoa não tem esses dados fácil, na mão, né? Às vezes o presidente quer uma informação com um cruzamento de informações do mercado, junto com o que está no RP, com o sistema legado, então ele vai buscar essas informações. O problema é, se eu não sei onde elas estão, eu tenho que procurar, eu perco muito tempo procurando informações na minha massa de dados, né? Em quais silos ela se encontra, quais as planilhas, quais os relatórios que eu preciso extrair do meu RP, o que eu preciso fazer para extrair a informação que os meus gerentes precisam. Depois disso, depois de avaliar essa massa de dados, a gente vai para a construção desses indicadores e relatórios, que também demora, né? Porque existem pessoas que querem ver o gráfico num formato mais gráfico mesmo, mais visual, tem gente que prefere ver os números de cores diferentes, né? O delta, quanto diminuiu, quanto aumentou, enfim. E aí sim vai para a análise do relatório dos gerentes, dos supervisores. Essa análise, ela deveria levar bastante tempo. Hoje, infelizmente, ela não demora, né? Demora 1 dia, 2 dias. Por quê? Você precisa analisar de forma rápida para passar para a presidência, para a diretoria. Isso quando a gente não tem um fator simples que é, pessoal, esquecemos um dado, esquecemos um número, preciso de uma coluna aqui. Aí volta todo o ciclo de novo para busca de dados, indicadores, massa de informações, construção de indicadores. Então, esse ciclo pode se tornar muito maior do que se espera. Se ele correr num período comum, a gente vai ter um período de mais ou menos 14 dias úteis para a solução desse problema. Pessoal, vamos combinar. Se eu tenho uma empresa, meu problema é de estoque e eu tenho 14 dias para tomar uma decisão, já foi dinheiro para o ralo, meu fornecedor já não me pagou, então eu não paguei ele, já não tenho mais ideia de como estão as minhas visões hoje, eu estou tomando decisões com base em análise de informações de no mínimo 10 dias atrás, né, no mínimo 7 dias atrás, ou seja, as informações não são mais, não tem tanto valor como teriam. Então, o cenário que a gente vê é justamente esse. As empresas que têm um desenvolvimento interno de indicadores, então consolidam em diversas bases, em planilhas em Excel, ou seja, qualquer solução que ela tenha intradepartamental, a gente vai ter muito tempo aqui, 75% do tempo, então, reunindo informações de diversas fontes que a gente busca, 20% tratando essas informações, tirando aquele lixo que a gente sabe que não é necessário para análise da informação, e a gente tem 5% de tempo para análise e tomada de decisão. Isso é muito perigoso, porque eu tenho pouco tempo para entender o que é o número. Eu tenho um número, mas eu preciso calcular diversos cenários para isso. Fora que, se eu estou manipulando alguma coisa, com pessoas, a gente sabe que não é de praxe, então não é costume da pessoa errar de propósito, mas se ela está manipulando uma informação, às vezes trabalhou bastante naquele período, pode errar as informações imputadas nessas planilhas, o que altera a tomada de decisão. Uma solução de Analytics, com uma ferramenta, fica muito mais simples. Por quê? Eu elimino a fase de reunir informações, porque essa parte eu já fiz na implantação do projeto, que eu já entendi de onde eu ia extrair essas informações, essas soluções, tá? Essas informações que eu preciso para minha análise. O tratamento e compilação fica muito mais simples, porque a maioria dos indicadores e relatórios já estão prontos, só se eu precisar de um ou outro que eu vou reconstruir ou construir um novo relatório. E 90% desse trabalho é justamente em análise e tomada de decisão. Então, fico muito mais seguro para tomar uma decisão, e a gente vai falar bastante de tomada de decisão aqui hoje, que é o mote aqui da nossa apresentação. Mesmo assim, a gente tem diversos desafios, tanto na área de negócio quanto na área de tecnologia. Isso é um item importante da gente falar aqui. Com qualquer projeto, seja ele de analytics, seja de processo, de gestão, de conhecimento, que nem a gente vai ver no nosso último dia aqui do webinar também, essas
essas áreas, né, tanto a área de negócio quanto a área de tecnologia, tem que ter sinergia para justamente fazer o projeto dar certo, né? Então, a gente sabe que cada uma delas tem seus desafios, tá? Então, a área de negócio tem aquela pressão por resultados, precisa entregar os relatórios, as análises para a diretoria, né? Precisa de acuracidade nas informações, né? E hoje elas enfrentam muitas verdades. O que significa muitas verdades? E eu já vi isso mais de uma vez que eu já fui em empresas. A parte do financeiro tem uma planilha de resultado e a controladoria tem outra. Pergunta se os números batem. De jeito nenhum. Então, é disso que eu estou falando, né? A gente tem muitas fontes da verdade, né? A gente tem, poxa, mas o meu eu extraí do RP, o meu eu extraí de uma planilha que eu faço em paralelo, o meu tem uma métrica X, o meu tem uma métrica Y, e a gente cai onde a gente não sabe se essas informações são realmente verdadeiras ou não, tá? E a área de TI tem o prazo curto, a gente sabe que a TI tem diversos projetos sendo tocados ao mesmo tempo, não só disponíveis para uma área da empresa, né? Tem um orçamento limitado, equipe reduzida, então tem uma série de pontos aqui que a gente precisa também validar com as áreas. Qual que é o melhor dos cenários? Deixar a análise de indicadores na mão da área de negócios e também a área de tecnologia com tranquilidade, para não ter que mexer nesses números com frequência, né? Porque ir buscar as informações de outras fontes de dados com frequência demanda bastante tempo que a área de TI, nesse caso, não tem, tá? E aí, justamente falando um pouquinho da confiabilidade desses números, a gente entra numa seara aqui, num caminho, né, que é, posso confiar nos meus dados, ou seja, a gente tem falado bastante em fake news, né, nos dias de hoje, tá? Por quê? Porque é um momento político, né, um momento econômico que tomou conta do nosso país, mas muita gente acha que fake news é uma coisa de agora, do hoje, mas não, ela já tem um tempinho acontecendo. Vou mostrar um gráfico aqui do Google Trends para vocês entenderem um pouquinho como é que é essa jornada. Mas, basicamente, né, só para vocês entenderem, fake news, na realidade, é um termo que foi instituído, né, que teve uma definição muito boa pelo New York Times, que é não só trazer informações falsas, mas sim informações falsas que denigram uma pessoa, uma figura pública, ou então uma empresa, por exemplo. Tá? E eu posso muito facilmente fazer um paralelo aqui com as informações não verídicas, né, com as inverdades que existem nas empresas hoje, né, com as informações que não são de fato reais, não é aquilo que eu faço no meu dia a dia. Né? Esse aqui é um gráfico do Google Trends que a gente trouxe do Instituto Gartner, né? A gente se baseia bastante no Instituto Gartner, só para contextualizar para quem não conhece, o Instituto de Pesquisa que muitas empresas de tecnologia se orientam para desenvolver produtos e trazer soluções para o mercado, assim como as áreas de negócio leem bastante do Instituto Gartner para justamente ver as tendências. Poxa, o que as pessoas estão investindo, onde elas estão comprando, qual que é o próximo passo da minha jornada, né, na minha área de tecnologia da empresa, né, de informação. Então, aqui é um gráfico que ele mostra basicamente que sempre existiu, né, um nível baixíssimo, né, de fake news, né, de informações falsas, mas ele teve um pico aqui em 2016, 2017, foi ali naquele auge das eleições dos Estados Unidos, né, pegou aqui parte das eleições no Brasil, também geralmente vinculado a figuras públicas e políticas, mas isso não necessariamente precisa ser uma regra, né, como eu mencionei. As fake news, elas podem estar presentes, infelizmente, dentro da própria empresa. Aqui eu trouxe algumas predições que o Gartner faz, né? Eles têm um instituto de pesquisa que faz diversas análises sobre essas cruzando informações, né? Então usam bastante Big Data, Analytics e tudo mais. Mas basicamente são duas informações das perspectivas do Gartner que me chocaram bastante quando eu li, né? Que é justamente, né, aqui na primeira declaração, até 2022, a maioria das
economias maduras, né, que se chamam, vão estar consumindo mais informação falsa do que informação verdadeira. Então, isso é muito perigoso para a tomada de decisão. Se eu tomo decisão com uma informação que não é verdade, eu com certeza vou ter um efeito muito negativo a médio e longo prazo, tá? Isso falando de alguns segmentos como manufatura, logística. Se for um segmento como saúde, enfim, a gente tem um choque imediato, né? São serviços, a gente está tratando de pessoas, enfim, são itens muito mais valiosos que um bem, certo? E um outro item que me chamou bastante atenção, todo mundo fala sobre inteligência artificial, é o futuro, tem os algoritmos, eles calculam super bem, é uma maravilha e tudo mais, mas se a gente continuar com esse volume de informações que a gente tem hoje, né, quando a gente vai fazer uma análise com inteligência artificial de dados que vêm de bases externas, fontes de mercado, enfim, que podem ser informações falsas, tá? Ele vai ter as soluções criadas com base na inteligência artificial, elas vão ter muito menor habilidade de detectar se ela é uma informação verdadeira ou falsa. Então, se você pode ou não confiar. Então, na verdade, na hora de utilizar a inteligência artificial a seu favor, acaba sendo um ponto prejudicial. Tá? Pessoal, tendo tudo isso em vista, aqui a gente começa a falar um pouquinho sobre a jornada de análise de dados, né? Coloquei uma série de pontos para vocês, segurança de informação, de análise de indicadores, fonte de informação, tá? Mas aqui, basicamente, o que eu quero fazer é o passo a passo, né? São as melhores práticas para a gente estruturar um projeto de analytics para 2019 saudável. Né? O que é um projeto saudável? Tendo muita sabedoria de que informação eu estou consumindo, né? O que eu estou usando para tomada de decisão. E como que a gente faz isso? Tá? Simples. A gente tem alguns preceitos na nossa área de inteligência da informação, né? De análise de indicadores. Geralmente, a primeira pergunta que eu faço quando eu vou num cliente é: qual é a sua estratégia de dado? O que você quer fazer no futuro? Qual que é o seu objetivo? Onde você quer estar com os seus relatórios e indicadores daqui 2 anos, 1 ano, 6 meses, 5 anos, né? Justamente para eu entender qual que é esse termômetro, né? Poxa, daqui 2 anos eu quero extrair informação de uma fonte de dado externa, conectar com uma máquina que eu tenho aqui dentro da minha empresa, enfim, são possibilidades, mas a gente precisa estabelecer quais são esses objetivos, né, para colocar no nosso planejamento. Né? E a gente tem alguns objetivos estratégicos, né, que são definidos dentro do nosso projeto de analytics, que são mais usuais. Né? Então, a gestão baseada em indicadores é muito importante. Falando de objetivos estratégicos, a gente tem alguns objetivos que permeiam aqui a gestão por indicadores, por KPIs, né? Indicadores-chave de performance nesse caso, que é, por exemplo, eu tenho a possibilidade de crescimento de receita, expansão da operação, então esse é o meu objetivo. Quero construir os meus dados falando sobre o core do meu negócio para eu expandir a minha área de vendas, para eu expandir a minha área de atuação. Não, Vitor, eu estou num outro momento hoje, eu estou com um custo muito grande eu não sei onde eu estou perdendo dinheiro. Eu não sei, o ralo está aberto, mas eu não sei por onde está escoando o dinheiro. Né? Então, eu preciso reduzir os riscos, reduzir os meus custos. Como que eu vou fazer isso? Poxa, então eu vou focar a minha estratégia de inteligência de dados na área financeira, na área de controladoria, ou então numa área de estoque, na área de produção. Né? Então, é justamente entender qual que é o meu objetivo, aonde eu quero chegar, para a gente dar o pontapé inicial. Isso é um item, um ponto que eu sempre falo nas minhas apresentações. Não existe milagre, né, pessoal? Não existe a gente querer falar, olha, daqui 6 meses eu quero estar com o melhor cenário de analytics do mundo. Pode acontecer? Pode acontecer.
mas o investimento de tempo e investimento monetário é muito alto. O que nós recomendamos, tá? Tanto nós como especialistas da solução, como a TOTVS, a gente recomenda que isso seja feito passo a passo, né? Então, entro com um objetivo estratégico, valido, estou seguro, ok, vou seguir para o próximo passo. Valido, perfeito, vou seguir para o próximo passo. Então, muitas companhias, muitas empresas, né, trabalham nesse sistema. Tá? E aí, a gente tem algumas estratégias, né, elementos estratégicos que ajudam a gente nessa primeira tomada de decisão. Onde eu estou hoje e onde eu preciso chegar. Tá? Basicamente, a estratégia de defesa e estratégia de ataque. Essas estratégias, tanto de defesa quanto de ataque, elas se correlacionam com fases de analytics, que eu vou mostrar aqui mais para frente. Na verdade, é o meu próximo slide, que são as fases de análise de indicadores, análise de dados. O que isso quer dizer? Estratégia de defesa. O que eu preciso fazer? Pensa na construção de uma casa. O que você vai fazer na construção de uma casa? Você constrói primeiro o telhado ou você começa pela fundação? Pela fundação, certo? Então, aqui eu preciso garantir que as minhas fontes de informação tenham os dados corretos, que eu estou trazendo dados confiáveis. Se eu for trazer dado de uma solução de fora, que eu tenha certeza que elas são dados que eu posso utilizar na minha análise de indicadores, né? Ou seja, assegurar essa segurança dessas informações, certo? Aí depois a gente tem as principais atividades para colocar isso em prática, né? Que é justamente otimizar as extrações de dados, otimizar essas extrações de dados que vão permitir, por exemplo, com que eu não precise baixar informações do ERP, de tabelas, de Excel, enfim, toda vez que eu vou construir um gráfico. Eu deixo isso automatizado. Automatizando isso, eu tenho a possibilidade, por exemplo, de ter muito mais velocidade na criação de novos indicadores. Né? A orientação aqui na gestão de dados é ter controle dessas informações. Né? Controle absoluto. Eu sei que o indicador que está aparecendo na minha tela é real. Tá? E a gente tem um item aqui que é muito importante, né? Que é SSOT, que a gente chama sigla em inglês, né? Mas na verdade ela significa única fonte da verdade, né? Single Source of Truth. Então, a única fonte da verdade é o que permite com que eu faça, que eu tome decisões com segurança, tá? Depois disso, né? Depois que a gente construiu o nosso alicerce, a nossa fundação, a gente vai para uma segunda etapa, que é a etapa de uma estratégia de ataque, basicamente. Que basicamente ela vai ao encontro daqueles objetivos estratégicos traçados anteriormente. Né? Então, se eu vou expandir minha operação, trazer informações, por exemplo, conectar com algum receptor de RFID, se eu vou conectar com o Google Maps, se eu quero trazer informações, por exemplo, dos Correios, com os CEPs, enfim. Tudo isso para a gente poder melhorar a nossa estratégia de dados. Né? Então, a gente começa a otimizar a modelagem de dados, trazer informações de outras fontes, né? E eu tenho flexibilidade. Por que flexibilidade? Porque mesmo eu tendo essas novas fontes de informação, trazendo dado para o meu Analytics, né? Para o meu BI, para a minha solução, para a minha ferramenta, eu sei que eu estou tendo controle dessas informações. Eu sei que elas são reais e verdadeiras. Né? E aí que a gente começa, a abranger as múltiplas versões da verdade, como a gente abrange todas as áreas da empresa. Então, eu começo pequeno na área do financeiro, por exemplo, e eu vou abrindo as portas. Então, na área de comercial, eu vou colocar as metas, agora os meus usuários vão ver a remuneração variável deles ou a comissão pelo BI, vão entender se eles estão batendo a meta ou não, enfim, tem várias possibilidades aqui. Tá? E aí, quais são as fases que se intercalam com esses elementos estratégicos? A gente tem 3 fases básicas, hoje já se fala de uma 4ª fase, né, que eu vou comentar um pouquinho com vocês, mas basicamente a fase 1 ela vai muito alinhada com aquela estratégia nossa de defesa. Então, entender o que aconteceu agora e o que pode ser ajustado. Quais são as ferramentas que a gente usa, geralmente uma solução de BI, ou então
um dashboard, um painel que eu vou construir. Mas ela é bem básica, né? Geralmente essas informações elas são atualizadas diariamente, né? Tem uma atualização um pouco menos frequente, mas a veracidade dos dados é muito importante, o controle das informações. Depois que eu tenho tudo isso ok, então meu alicerce está ok, o meu core, poxa, as informações do financeiro, do comercial estão bacanas, eu vou para a minha fase 2, que ela é um pouco mais dinâmica. Tá? Aqui eu começo a ter informações em tempo real, começo a ver as minhas informações de produção de hora em hora, 15 em 15 minutos, né? Começo a entender quais são as alternativas que eu tenho para uma tomada de decisão distinta, né? Diferente. E o que me ajuda bastante são alerta de indicadores, envio automático de e-mail, então sempre a solução me alertando sobre o que está acontecendo naquele momento. Então, a gente saiu daquele cenário lá atrás que a gente viu de informações falsas, não conheço a minha base de dados, tenho as informações desestruturadas, demoro 14 dias úteis para ter uma análise de dado, uma tomada de decisão, para hora em hora, né? Então, isso com um período reduzido de projeto. Na fase 3, a gente já é um pouquinho mais agressivo, né? A gente já começa aí a conciliar com aquela aquela estratégia de ataque. Né? Que a estratégia de ataque, basicamente, ela é preditiva, é uma fase preditiva. Então, o que vai acontecer, né? Como que eu vou captar as tendências? Então, por exemplo, vou fazer um mapeamento na minha região para ver onde eu posso vender mais. Né? Eu atendo um segmento específico. Quantas pessoas desse segmento eu tenho aqui nessa região, né? Então, eu tenho os meus algoritmos já construídos para uma análise preditiva. E agora existe uma quarta fase, tá? Que é a análise prescritiva. Essa análise prescritiva, ela é um pouco mais além do que a preditiva. A preditiva, ela faz os cálculos e te mostra os dados. Você toma a decisão. A prescritiva é justamente o que diz, né? Como você vai no médico e ele te prescreve uma receita, olha, indico que você utilize esse remédio, a análise prescritiva ela faz isso, né? Então, ela analisa as informações e ela te dá já algumas opções. Olha, seu estoque está baixo, você tem a opção de comprar do fornecedor X, está mais barato nesse fornecedor, e esses são os produtos que estão faltando. Ela te dá algumas opções. Né? É diferente da inteligência artificial, que ela já te dá uma acuracidade maior na análise dos dados, tá? Porque ela tem um algoritmo muito mais elaborado. Mas é um passo anterior aí à inteligência artificial, essa análise prescritiva, tá? E aqui, só para vocês entenderem um pouquinho no cenário da empresa, né, o que eu tenho de complexidade na minha jornada de analytics e o quanto de retorno ele me traz, né? Quais são as áreas que eu preciso envolver, quais que são os meus steps aqui, quais são os meus passos para a análise dessas informações. Então, geralmente, naquele passo 1, eu estou sempre retomando aquela estratégia de defesa, estratégia de ataque e os passos que a gente tem que tomar, porque eles são muito importantes aqui nesse momento. Tá? Então, lembra da nossa estratégia de defesa, alicerce, o momento 1 ali de construir os meus indicadores. Então, eu tenho geralmente, né, isso não é uma regra, tá, pessoal, mas a gente indica que seja dessa forma, que eu traga as informações do RP. Por quê? Porque elas são informações consolidadas e que, na maioria dos casos, já teve empresas que eu visitei também que não era o caso, mas na maioria dos casos, elas são informações verídicas. Eu posso confiar nessa informação, tá? E deveria confiar. Se eu não posso hoje, precisamos tomar uma posição sobre isso, tá? Então, a primeira informação que eu preciso entender é trazer as informações do meu back-office ou então do meu core, né? Poxa, eu quero resolver o meu problema core do negócio, certo? Então, o primeiro dado aqui que a gente traz nessas interações, tá? Depois a gente parte para uma visão de CRM. CRM aqui, o conceito de CRM, relacionamento com o cliente mesmo. Então, pipeline, né, análise de portfólio, tudo isso já são análises, né, separadas por enquanto. Né? A partir desse momento, a gente já pode cruzar essas informações. Tá?
Depois, num terceiro momento, né, que aí a gente já começa a ter embutida aquela estratégia de ataque, eu já começo a trazer informações de fontes públicas, de web, se eu quiser trazer uma informação de uma rede social, eu posso, né? Então, são informações que eu trago de nível da minha internet, tá? E depois a gente pode fazer um aprofundamento ainda maior com Big Data, né? Que eu começo a trabalhar com RFID, beacons, informações mobile, bases de dados que eu contrato e compro no mercado, né? Que já tem empresas hoje que fazem muito bem isso. E só para a gente colocar um item de atenção aqui, quem faz muito bem isso hoje, né? Google, obviamente, né? Hoje, não sei se vocês percebem, mas se vocês clicarem, fizerem uma pesquisa de bicicleta no Google, vocês vão entrar no Facebook, no Instagram de vocês, e vocês só vão receber oferta de bicicleta, né? Por quê? Nada é coincidência, né? Tem um motor de inteligência ali por trás, indicando que se você pesquisou essa informação, talvez você tenha o fit, o perfil para comprar. Tá? Então, é importante saber quem hoje faz esse tipo de análise. Tá? E aqui a gente tem as áreas das empresas. Então, ali atrás eu mostrei quais soluções ou quais etapas com a área de tecnologia eu preciso ter para ter uma informação consistente. E aqui são as áreas das empresas. Então, lá no RP, eu começo com informação intradepartamental. Então, a informação do departamento comercial, do departamento de TI, do departamento financeiro, né? Depois, eu passo para eu tenho um passo onde eu inicio a fazer relatórios interdepartamentais. Então, eu consigo pegar as informações que eu sei que são verdadeiras do meu financeiro, cruzo com estoque, com compras, cruzo essas informações comercial e tenho uma análise de dado muito mais assertiva. Tá? Depois a gente passa para um âmbito corporativo, né, que eu começo a trazer todas as empresas do grupo, todas as pontes que fazem parte da minha corporação, fornecedores, né, e depois todo o ecossistema que está à minha volta, todos os meus stakeholders, né, internos, externos, enfim. Eu junto todas essas massas, tanto de informação, tanto de dado, quanto de dado, né, de fonte de informação, quanto de departamento, de pessoas. Então, aqui eu uno mesmo máquina e áreas de negócio. Tá? Pessoal, e aqui, só para a gente deixar um pouquinho claro, né? Essas são algumas indicações que a gente faz para os nossos clientes, tá? Então, justamente, sempre começar do ponto mais crítico, né? De onde eu preciso ter mais latência de tomada de decisão, onde eu vou ter certeza que eu vou fazer o investimento e eu vou ter esse retorno. Até porque a Analytics se trata disso, de um investimento que traga retorno para mim, tá? E aí, ao invés de falar sobre inteligência artificial ou IoT, eu preferi ser um pouco mais sucinto, até porque se eu fosse falar sobre esses dois, Advanced Analytics, IoT e inteligência artificial, a gente teria que ter um outro webinar aqui, um outro bloco, né? Um outro bloco explicando o que são essas coisas, né? O que são essas análises de informação. Mas, para entendermos um pouco até onde a gente pode chegar, eu trouxe um caso de uso, tá? Que ainda não é o da Digicom, a gente vai chegar no final com ele, mas é um caso muito interessante, que é o House of Netflix, que é o caso do House of Cards, né? Muita gente conhece o seriado, mas nunca nem imaginou como ela foi desenvolvida. E esse é um grande case de Big Data, tá? Então, a Netflix, né, ela é um dos maiores streamings de vídeos, séries, enfim, no mundo, tá? E ela tem uma particularidade muito grande, que ela utiliza dados para fazer suas séries próprias, tá? Então, basicamente, tá, pessoal, ela utilizou Big Data nesse caso, né? Então, são grandes volumes
de informação para tomar uma decisão. O que basicamente ela fez? Ela fez uma pesquisa no Netflix e ela identificou que as pessoas que mais assistiam o filme do David Fincher, que é o diretor, né, de A Rede Social, é um diretor de cinema, essas pessoas acompanhavam até o final as séries, os filmes, ou seja lá o que for. Então, as pessoas se prendiam no estilo de dirigir desse diretor, né? Então, essa foi uma análise feita por eles. E todas as pessoas, né, todo o elenco foi definido dessa mesma forma. Filmes como Kevin Spacey, as pessoas se sentiam mais aliviadas, elas tinham um senso de segurança muito maior com ele, né? Então as pessoas assistiam sempre seus filmes também até o final. A Claire Underwood, né, que é a protagonista, né, recentemente do seriado, ela também foi escolhida a dedo. Ou seja, né, pessoal, de novo aquela mesma ideia de procurei no Google uma bicicleta e só estou vendo publicidade sobre bicicleta. A gente dá um aceite ali no Netflix dizendo, olha, pode usar as minhas informações, os meus dados, e só que a gente não sabe como, né? Então, essa foi uma maneira que a Netflix encontrou para fazer a utilização desses dados, tá? E essa utilização foi muito proveitosa, né? Quando teve esse desdobramento, tá, de análise desses indicadores, tanto do David Fincher quanto do Kevin Spacey, eles falaram, olha, vocês podem investir quanto vocês quiserem que vai ter retorno nessa série, porque a gente tem certeza disso, tá? Então, foram investidos mais de 100 milhões de dólares nessa série. Tivemos, né, queria ter participado de todo esse lucro, mas a Netflix teve a série divulgada em mais de 40 países, teve a versão britânica, né, de House of Cards, então foi um sucesso muito grande. Aí olha que interessante, né? O que a Netflix fez? Poxa, um algoritmo me identificou essas personalidades e ela fez eu ganhar muito dinheiro. O que eu vou fazer? Ela lançou, todo ano, ela tem um programa que ela faz uma premiação, né, um hackathon, enfim, que ela premia com $1 milhão a equipe ou a pessoa que conseguir aumentar a curiosidade do algoritmo de analítica que eles usam em até 10%. Então, aumentou essa curiosidade em 10%, você ganha $1 milhão ali na conta, né? Então, foi um jeito bem dinâmico de conseguir fazer uma rampa aí, né? Fazer uma progressão com essas informações. Então, Big Data sendo utilizado justamente para ganhar dinheiro, que é justamente o que a gente quer com os nossos clientes também, tá? E aí, pessoal, eu trouxe um ponto interessante aqui, que é justamente quais são as próximas visões, né? O que o mercado, o que o Instituto Gartner define como investimento para os próximos anos. A gente falou aqui de uma situação da Netflix, mas essa é uma pesquisa do Gartner também, que foi feita com os CIOs das maiores empresas do mundo, e basicamente aqui, né, para 2019, você vê que não sou só eu, Vitor, que estou falando, TOTUS, mas o mercado, os clientes também confirmam isso, tá? Em primeiro lugar, disparado ali, com mais de 12, né, mais de 10 pontos percentuais, 12 pontos percentuais, BI e Analytics são os maiores investimentos que eles vão fazer no próximo ano, né? Por quê? Porque a expectativa que essas soluções, né, BI Analytics, tragam diferenciação para o negócio deles. Ou seja, oferta de valor para o seu cliente, tá? E aqui, pessoal, tem uma listinha, né, de tudo que eles acham que vai fazer diferença, impactar positivamente no resultado final deles. E aqui, antes da gente finalizar com o nosso case de sucesso, César veio aqui conversar com a gente, é importante lembrar um pouquinho do que a gente passou nessa apresentação. Tá? Então,
O primeiro ponto que eu queria colocar é predição ao novo ouro, ou seja, a gente precisa entender a movimentação do nosso negócio, entender quais são as informações que a gente precisa analisar para uma tomada de decisão assertiva. Como que eu faço isso? Com soluções, com ferramentas de inteligência de negócio, tá? De BI. Fontes de dados não confiáveis são um ponto de atenção. Então, tenham certeza que vocês estão tirando informação de fontes confiáveis. Fontes dúbias não são boas para tomada de decisão no negócio. Um projeto de analytics não se concretiza do dia para a noite, né? Não é assim que eu estalo o dedo e começo o meu projeto de analytics. Existe um passo a passo que precisa ser seguido para completar a jornada de analytics. Posso fazer tudo de uma vez? Posso. Mas a chance de dar certo fazendo passo a passo é muito melhor, tá? E é muito importante estar atualizado sobre as novas tendências. O que vai acontecer, quais são as próximas formas de análise de indicadores, né? Instituto Gartner, Forrester, são institutos que sempre trazem esse tipo de informação. E aí, pessoal, queria convidar nosso colega aqui, pode vir, César. César, tudo bom? Boa tarde. César vai se apresentar aqui para a gente, ele é o gerente de operações da Divicom, tá? Administradora de benefícios, vai contar um pouquinho da função dele aqui, mas basicamente a gente trouxe ele para falar um pouquinho da experiência pessoal, como que ele utiliza a análise de indicadores para tomada de decisão no dia a dia, como foi esse processo, né? Ele não começou ontem, né, César? Então, é importante a gente entender isso. Se quiser se apresentar, fica à vontade. Vamos fazer uma rápida introdução. Sou gerente de operações da Divicom. A Divicom é uma empresa que trabalha com administração de plano de saúde, né? Há um tempo atrás, nós criamos uma série de indicadores, só que a gente era muito lento para apurar os indicadores. E aí, quando a gente apurava, a coisa já tinha acontecido e já era tarde demais. Fazíamos reuniões mensais de acompanhamento, aí um trazia um relatório com uma visão, o outro com uma outra, os números não batiam, um era o número de uma semana atrás, o outro era atual, era uma loucura. Então, a gente tinha uns indicadores, estava no caminho certo, mas a gente não conseguia se entender e não conseguia apurar no time certo para a gente tomar a decisão correta, né? E aí, há mais ou menos 2 anos aí, nós temos a TOTS como ERP, e aí nós procuramos e adquirimos o Google Data, né? E aí foi interessante que ao longo desses 2 anos a gente já foi construindo visões. Nós temos hoje 7 visões, separadas em 3 áreas: comercial, operacional e financeira. Então a gente trabalhou nessas 3 áreas e construímos 7 visões básicas. E é interessante, eu vou mostrar alguma dinâmica, vou falar de algumas visões e mostrar como que a gente consegue interagir com elas e tomar a decisão mais correta, né? Então, a primeira visão que nós fizemos foi a da carteira, porque a gente tinha uma dificuldade enorme em saber qual é a quantidade de vidas, qual é a faixa etária, qual é o plano mais vendido, qual é o plano mais cancelado, qual é a praça que tem mais clientes, qual é o... Então, assim, era uma loucura, a gente não tinha essa visão clara, era tudo exporta Excel, trabalha planilha, põe um monte de filtro, tabela dinâmica, e aí o dado já está defasado, né? Então, não adiantava muito. Então, nós fizemos isso e como a gente trabalha com saúde, trabalhamos aí com 15 operadores de saúde, e agora fica mais fácil. A gente vai até a operadora de saúde, eu abro lá o Google Data, e aí eu sei que tem 5.000 vidas na faixa etária tal, do produto tal. Então, a gente consegue já conversar com a operadora numa dinâmica muito melhor do que até então a gente fazia, né? Essa é uma visão de carteira. Então, a gente conseguiu entender a nossa carteira. Puxa, que legal. Conhecemos a carteira agora. E aí todas as quebras, por operadora, por praça, você vai abrindo tudo isso aí, né? Bom, fizemos uma segunda visão comercial, né? Então aí a gente trabalha com corretoras de plano de saúde, né? E elas comercializam o plano. E agora a gente consegue visualizar, por exemplo, a corretora A, ela vendeu 100 vidas e a gente tem um indicador de confirmação. Ela tem que confirmar pelo menos 85%, né? E aí a gente começou a colocar gatilhos e para quem não confirmava isso, já acenava no painel para a gente.
E aí o gestor comercial já ia naquela plataforma, naquela corretora, e começava a conversar com ele para falar, por que você não está atingindo a meta de 85% de confirmação? E aí você vai abrindo, você chegava no vendedor. Olha, é este vendedor que está causando o problema na sua corretora. Então, trabalhava-se aquele corretor. Então, ia lá na pessoa física que está vendendo o plano, né? Então, a gente ia da pessoa jurídica e chegava na pessoa física. Isso no passado não existia, não tinha condições, né? Um outro exemplo, uma visão financeira que nós construímos. Então, a gente também coloca gatilhos. Então, a gente sabe que no dia 20 dias depois do vencimento, eu tenho que estar com uma inadimplência de, no máximo, 10%. Mesma coisa, ele começa a sinalizar quem está com inadimplência acima de 10%. Então, eu começo a observar carteiras que estão acima de 10%. E aí eu começo a disparar ações. Opa, para aquela carteira, eu vou disparar um SMS. Para aquela carteira, eu vou disparar um e-mail. Ou para aquela carteira, eu vou fazer um ativo e começar a cobrar. Por quê? Ela fugiu da curva. E assim, a nossa atualização é de hora em hora. Então, assim, de hora em hora tem o dado super atualizado. Então, isso deixou muito mais dinâmica a operação. E depois que nós implantamos, a gente conseguiu reduzir 1 ponto percentual na inadimplência da empresa. Então, assim, da média da inadimplência, a gente reduziu 1 ponto com ações que a gente começou a fazer, né? Uma outra visão, uma visão de saque, né? Então, a gente tem lá um painel de saque. E aí a gente começa a enxergar que, naquele dia, os pedidos de segunda via de boleto estão muito altos. Você consegue ver no painel. E aí você vai fazer uma ação e fala, opa, peraí, tem muita gente pedindo segunda via de boleto. Já vamos disparar uma segunda via de boleto para todo mundo dessa carteira, né? Então a gente começa a ter ações já pontuais. O que mais que a gente criou? Sinistro, assim, a utilização do plano de saúde. Então a gente consegue rapidamente verificar quem está mais utilizando o plano de saúde, ver que tipo de utilização ele está fazendo, e a gente pode ligar para ele, direcionar ele, tira ele de uma rede mais cara e leva ele para uma rede mais barata, ou faz uma ação preventiva. Então, a gente tem uma equipe médica que começa a trabalhar a situação. Então, assim, são cenários que há 2 anos atrás não existiam. A gente não conseguia fazer isso. Excelente. Mas, deixa eu perguntar, qual foi o maior ganho que você teve nesse período? Foi o tempo? Foi a decisão que você ia tomar? Quanto tempo você demorava antes, por exemplo, para fazer essa análise que você falou hoje? E hoje você demora de hora em hora, né? Pelo visto. Por exemplo, esse exemplo de inadimplência, eu não conseguia fazer. Não existia? Não existia. A gente não conseguia atuar ao longo do... Porque a nossa linha do tempo é muito curta. A gente tem 1 mês para tomar uma decisão. O cliente tem um vencimento no dia 1, ele tem até o dia 30 para pagar. Se não pagar, acabou a vida dele. Então, assim, a gente conseguia agir, mas lá no finalzinho já era tarde demais. Agora não, eu consigo agir ao longo do tempo. Então, assim, situação que eu não conseguia fazer, estou fazendo. Legal. Né? Então, isso ajudou bastante. Essa parte comercial, você discutir com a corretora que ela não está confirmando e levando ela a qual vendedor que não está confirmando, não existia. A gente não conseguia fazer isso. Não tinha tempo para fazer isso. Legal. Né? Então, e em tempo, por exemplo, você demorava bastante tempo? Tem alguma coisa que você tinha e... Tinha situações financeiras que demoravam 10 dias para apurar, e aí quando a gente apurava, aí, mas espera aí, está faltando uma outra visão. Aí pronto, o trabalho era perdido, apura. Então, assim, é complicado. Quanto tempo durou mais ou menos, César? O projeto iniciado? O projeto foi de uns 3 meses que a gente conseguiu. Óbvio que essas 7 visões que a gente tem hoje foram construídas ao longo do tempo, claro. Mas em 3 meses a gente já começou a ter 2 ou 3 visões, e aí já começou a trabalhar melhor. Não é nada muito técnico, um analista de negócio que conheça as tabelas do sistema consegue configurar e criar as visões. Hoje você mesmo consegue criar... A gente não abriu, mas é muito simples. A pessoa que consegue... A gente tem um analista de negócio que está dedicado a criar as visões. Então, nós montamos as visões, ele vai lá e cria muito rápido, muito simples, nada complicado, não. Legal. O que você acha que é o futuro? O que você acha que vocês vão fazer a partir de agora, depois desses indicadores aí? Vão continuar construindo mais? Vai parar por aqui? Não, eu acho que assim, situações que a gente trabalhava uma vez por mês, nós já estamos trabalhando uma vez por cada 15 dias. Eu acho que a gente tem que chegar
situações de hora. Nesta hora, o que a gente vai fazer nesta hora? É o exemplo da ação do call center. O call center começa a tocar, você começa a registrar ocorrências. E aí você já age naquele momento. Né? Então, eu acho que a gente tem que trazer isso para todas as visões. Trabalhar as situações de hora em hora, de começar a ficar dinâmico de hora em hora. Excelente. Algumas situações a gente ainda não está de hora em hora, mas eu quero trazer isso para hora em hora, tá fazendo ações. Excelente. Eu vou fazer uma pergunta, é óbvia, né, que está satisfeito com o resultado da análise de indicadores. Tá? Não, mudou. Assim, para uma administradora de plano de saúde, reduzir a inadimplência em 1% é muito bem. É muito bem. Então, assim, só margem aí... pequena, mas... Exatamente. Só aí já se paga tudo. Então, é tranquilo. Excelente. Gente, vamos lá. Tem algumas perguntas. Legal. Aqui. Temos algumas perguntas. Pessoal, a gente tem algumas perguntas, a Ana está ajudando a gente aqui, ela vai fazer para a gente. Podem mandar perguntas aqui pelo chat mesmo, a gente vai passando para o Vitor e para o nosso cliente que está aqui. Então, o Auremar pergunta, que ferramenta da TOTUS posso usar para sair de análise prescritiva para análise preditiva? Legal. Hoje a ferramenta que a gente utiliza padrão, né, core da TOTUS, hoje o carro-chefe, é a solução Gudeira, tá? A solução que a gente trabalha aqui, ela atende todos os pilares ali que a gente demonstrou. Então, desde a fase 1 até aquela última fase de análise preditiva, já com alguns algoritmos, óbvio. O ideal é justamente começar do começo, enfim, mas se você já está no estado avançado de análise de indicadores, né, poxa, já tenho análise, enfim, já está indicando diariamente, de hora em hora, quais são os indicadores, eu tenho uma tomada de decisão, preciso ser um pouco mais assertivo, preciso de alerta via e-mail, né, preciso entender aqui, por exemplo, como o César comentou, né, a informação, ela aparece na tela para mim e me diz quais são essas alternativas, né? Preciso receber via e-mail automaticamente um KPI novo. Né? Então, tudo isso, se você precisa desse tipo de indicador, desse tipo de análise, a TOTUS tem a solução Gudeira, que hoje, inclusive, a solução que a Advicom utiliza. Tá? Se vocês quiserem entrar em contato depois, é importante, tá? Isso é imprescindível, pessoal. Qualquer cliente que venha buscar a nossa ajuda, a gente precisa ir na empresa de vocês e entender o cenário. Né? Às vezes vocês estão num nível realmente mais avançado ou não, a gente precisa começar um trabalho, um retrabalho. Tá? Legal, vamos lá. O Lincoln, ele compartilhou aqui uma experiência e depois fez uma pergunta. Então, ele falou, desenvolvi uma fórmula de análise para trabalhar com Big Data, para análise de risco devido à evasão de clientes, onde consigo fazer a previsão de risco e tomar ações antes que o problema aconteça. E isso melhorou aqui na empresa 35% da nossa taxa de perda para os nossos concorrentes. Excelente. E aí a pergunta dele, acho que talvez seja mais direcionada ao César, mas enfim, você tem alguma dica para unir Big Data com a metodologia Scrum Big para agilizar o Hadoop da análise de dados? Acho que é mais técnica essa pergunta. Exatamente. Pessoal, o objetivo hoje, né, é justamente a gente falar um pouquinho da parte de negócio. A gente vai ter outras ocasiões, a gente até está marcando já com o pessoal de marketing, que vai ser um deep dive mesmo no produto, não no produto TOTUS, mas em analytics, tá? Quais são essas linguagens, o que a gente precisa para fazer essas análises um pouco mais complexas, tá? Mesmo assim, eu vou deixar meus contatos aqui, me procura, que eu já te trago uma pessoa, um arquiteto de solução e uma pessoa, o diretor de soluções de analytics aqui da TOTUS para a gente bater um papo sobre isso. Vamos ficar com as portas abertas para demonstrar. Excelente. Não, sem problema. Mais alguma? Acho que podemos ir para o sorteio, talvez as pessoas sorteio? Estejam... Tá, ok. Eu acho que até tinha algumas perguntas que pediram para eu falar um pouquinho, né, discorrer aqui na apresentação, mas eu acho que eu consegui... Meu objetivo era passar elas na apresentação. Então, a maior dúvida que eu recebo quando eu vou nos clientes é por onde começar. E tem uma outra dúvida que é muito importante, principalmente para quem é da área de negócio. Para quem é da área de negócio,
e está ouvindo a gente. E aí eu vou mesclar essa pergunta com você, tá, Zezé? Por exemplo, quando eu chego num cliente, muitas vezes eles não sabem o que eles querem ver. Sim. Essa é uma grande dor que os clientes têm hoje, tá? Então, tudo bem, você pode ter a solução de analytics mais cara do planeta, mas se você não sabe o que você quer visualizar ali, é difícil, é complicado. Como que vocês analisaram esse cenário e falaram, poxa, eu preciso de indicador de inadimplência? Esse é um pouco mais óbvio, né? Porque mexe no bolso. Sim. Mas, enfim, como vocês chegaram a esse nível de saber o que vocês precisavam? Mesmo sem ter o BI, a gente já tinha alguns indicadores do mercado mesmo, do segmento, né? Então, assim, eu tenho que ter metas de vendas, então a gente está acompanhando as metas de vendas, eu tenho que ter meta de confirmação de venda. Então, assim, a gente já tinha alguns indicadores. A dificuldade era como acompanhar aqueles indicadores, né? Então, assim, a gente já tinha tido tudo isso mapeado. Faltava a ferramenta. Então, aí foi dando essa liga, esses 3 meses aí, legal. Foi de liga, e aí vocês deram algumas visões para a gente interessantes também, e aí deu samba, aí a gente conseguiu montar. E essa é uma interessante que eu também vejo em alguns clientes que eu tenho contato. Por exemplo, durante o processo, você teve algum insight de alguma visão que você nunca tinha imaginado? Fala, poxa, se eu juntar esse dado, dá para eu identificar isso. Teve alguma experiência desse tipo? Teve, a do saque. A gente não tinha pensado no saque, e aí surgiu, em contato com vocês também, surgiu a ideia do saque, e aí a gente foi montando essa visão, e aí as decisões são tomadas rapidamente, e aí, dependendo do assunto que está acontecendo na central, as ocorrências que estão sendo abertas, a gente direciona o incêndio para pagar. Legal, show de bola. O bombeiro para pagar aquele incêndio. Muito bom. Então, mas o saque foi uma visão que apareceu no decorrer do projeto. Excelente. Mais uma pergunta aqui para finalizar. Como que foi feita toda essa questão de fazer com que todo time comprasse a ideia de ter indicadores que pudessem ser mais expressivos para a operação de vocês? Tinha um corpo gerencial, foi montado um comitê. Esse comitê eram alguns gerentes da empresa, tinha gerente da área comercial, da área operacional, da área financeira. Esse time é que montou todas essas visões, criou essas visões e foi o time do projeto, né? Então eram 4 pessoas que tocaram, e tinha mais uma pessoa de TI também acompanhando a gente. Foram essas pessoas que foram montando toda a estrutura, as visões, e agora as nossas reuniões mensais, não existe planilha, abre o BI na tela, e aí faz a reunião em cima do BI. Excelente. O dado é único agora para todo mundo, é a mesma visão para todo mundo. Perfeito. Eu acho que isso é um exemplo muito claro, né, de como é parte da cultura, né, César? Então, sim. Acho que a pergunta dela era justamente essa, você explicou muito bem. Então, os gestores estavam presentes na elaboração dos indicadores, e essa cultura se dispersou para toda a empresa. Essa foi uma pergunta muito boa, tá? Para quem perguntou, parabéns, porque a gente vê bastante isso também. Poxa, mas eu tenho um problema cultural na minha empresa. Como que eu rompo essa barreira, né? Sim. Esse momento cultural tem que ser uma diretriz top-down. Geralmente é uma diretriz top-down, tá? Então, compra a ideia, presidência, gestão, gerência, e vai enraizando na companhia como um todo, tá? Essa é uma dica aí que a gente tem para dar. César, muito obrigado a vocês pela sua presença. Obrigado a todos pelo convite. Sensacional seu depoimento aqui, muito bacana mesmo. Pessoal, agora a gente vai sortear, né? Tá rodando o sorteio ali. Travou. Peraí. Travou bem na hora do sorteio, pessoal, para dar um pouquinho de emoção. Voltou? Acabamos de voltar. Aí, ótimo. Travou, mas voltou no sorteio. Luciana Domingues está com a gente, dá um ok aí no chat, por gentileza. E, pessoal, aqui para a gente finalizando, enquanto a Ana faz o sorteio, não deixem de acompanhar as próximas reuniões que a gente tem nessa semana, tá? Amanhã a gente vai falar sobre planejamento financeiro. Então, esse eu não preciso nem falar, né? BI é legal, é importante, é muito importante para análise de indicadores, mas planejamento financeiro é até um core do negócio. Então, acompanhe, tá? Muito legal, a gente tem bastante gente participando. Segunda-feira foi de gestão de processos, ontem a gente falou um pouquinho sobre CRM, então tá bem bacana
essa semana de planejamento. Temos a Luciana respondeu aqui. Luciana respondeu. Tá Show. Luciana, parabéns. A gente vai entrar em contato com você por e-mail para poder pegar maiores informações e te enviar o prêmio. Legal. Luciana, parabéns. Vai ganhar um livro excelente, muito bom. Lê direitinho, que é bem bacana para você trazer insights pro negócio, tá? Principalmente no que condiz a análise de dados, Big Data, é bem bacana com esse ambiente corporativo que a gente vive, tá? Pessoal, muito obrigado pelo tempo disponibilizado de vocês, muito obrigado, Divicom, por conceder aqui o César para falar com a gente, né? É importante a gente ter alguém do dia a dia falando como que melhorou os processos aqui dentro, tá? Dentro da própria empresa. Então, muito obrigado, acompanhem até o final dessa semana. Sexta-feira tem um muito legal também de gestão de conhecimento, então eu espero que vocês acompanhem, tá? Eu vou deixar aqui, por último, os meus contatos na tela, rapidinho. Se vocês quiserem me adicionar no LinkedIn, tem meu telefone celular aqui, se vocês quiserem entrar em contato, o meu e-mail, então fiquem à vontade para entrar em contato, bater um papo, solicitar uma reunião. Vitor, eu quero falar um pouquinho mais bit byte com o arquiteto aí de vocês. Pode vir falar que a gente vai ajudar vocês nessa jornada de analytics, tá? Em toda a jornada de transformação digital que a TOTVS leva aos nossos clientes, tá bom? Muito obrigado e uma boa tarde para vocês.